Hello friends and welcome back to another video. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou postar a primeira parte de uma série de 2 partes que eu fiz sobre inglês no trabalho. Então se você precisa de inglês para o trabalho, para melhorar a sua carreira, se tornar um profissional mais valorizado, você não pode perder essa série de 2 partes. E não esqueça, antes de prosseguir, siga @ingleswinner em todas as redes sociais e também no Spotify, onde estamos colocando todos os áudios das aulas para você poder escutar sem precisar estar com a tela ligada do YouTube. E deixe seu comentário, clique em like, inscreva-se no canal. So, let's get started. Alright, so reading, we're going to read about people today. Talking about jobs, falando sobre trabalhos. Talking about jobs. So, first one, Freddie is a high school teacher. Então, Freddie é um high school teacher, um professor de high school. High school nos Estados Unidos é o ensino médio deles, né? Então, é o high school. Em inglês, as características sempre vêm na frente do objeto ou da pessoa. Então, olha só, high school teacher, não se fala um professor de high school, não se diz teacher of high school, é high school teacher, tá? Então, por exemplo, a big house, uma grande casa. Então, big house, a tall person, uma pessoa alta, a thin person, uma pessoa magra. Very good. Então, Freddie is a high school teacher. Então, o Freddie é um professor de high school, de ensino médio. Por que isso? Porque nos Estados Unidos as escolas também são separadas. Existe ali escolas que são só ensino médio e outras que é para baixo do ensino médio, que seria enfim, da primeira até a 8ª ou 9ª série, agora não sei como é que tá. Então, as escolas são separadas muitas vezes, na maioria das vezes. Acho que são todas separadas. Então, por isso que high school, quando ele é um high school teacher, ele ensina só no high school lá. Não necessariamente, mas ele ensina naquela high school. He teaches math and PE. Olha só, PE. PE é Physical Education. Então, Physical Education é bem óbvio aqui, educação física. Mas olha só, de novo, o que eu falei aqui, ó. Physical Education. Então, educação, que é a coisa, né, vem por último. A qualidade vem primeiro, ó. Physical Education. A gente fala educação física. Eles falam Physical Education. Então, he teaches math and physical education. Ele ensina math and physical education. Math é matemática. At Carver High School. Então, na High School Carver, de novo, ó, qualidade, né? Ah, mas não é qualidade, é o nome. Sim, mas é o que dá qualidade ao high school. O que ela é? Ela é Carver. Então, Carver High School, é assim que se diz. Primeiro o nome, depois vem a coisa a qual a gente se refere. Então, vamos ver aqui nessa frase. Teaches. Por que eu coloquei isso em laranja? Porque I teach, you teach, he teaches. She teaches, ok? Então, quando é I, you, he, they, we teach. Então, eu falo I teach English, you teach Spanish, they teach French, eles ensinam francês. E aqui, he teaches, ele ensina, she teaches, ok? Então, he teaches math and PE, or physical education at Carver High School. He likes his job very much. Então, ele gosta do trabalho dele muito. He likes his job very much. I like, you like, he likes his job very much. Então, você está falando aí do seu irmão, do seu pai, sei lá de quem. Você vai falar, I like my job very much. My brother, meu irmão, likes his job very much. Tá? Likes. E não like. Porque he, she, it likes. Aí, quando é que você pode se perguntar, quando que eu vou botar o ES, quando que eu vou botar o S e tal? Isso dentro do curso lá tem aulas ensinando mais pra frente. Porque na hora de falar, você
tem que se preocupar em colocar um som de S no final dos verbos quando estiver falando de he, she, it, ok? Agora vamos lá. Próxima frase. He has worked there for 10 years. Então, olha só. O que quer dizer isso? Ele tem trabalhado lá, there, for 10 years. Por 10 anos. Por que he has? Porque I have, you have, he has, she has, and it has. E aí, they have. Então, se eu quisesse dizer que eles têm trabalhado lá, eu falo, they have worked. E aqui, algumas pessoas podem se perguntar, peraí, work é trabalhar. O que é worked? Worked é trabalhou, ou trabalhado, certo? Porque esse verbo é o verbo work no passado. Então, o passado em inglês se forma com o ed em verbos regulares. Depois, os verbos irregulares, eles se transformam em outras palavras. Você aprende isso com o tempo. Não tem como decorar todos os verbos. É assim, aprendeu esse nesse texto, vai aprender mais alguns nos próximos, e aí vai. Assim você vai acumulando vocabulário, que seriam verbos, né? Então, he has, lembra sempre, I have a car, you have a car, she has a car, she has a house, she has a dog. Sabe aquela sua vizinha que tem aquele cachorro chato que fica latindo? Então, tu pode falar assim, she has an annoying dog. Annoying dog é um cachorro chato, lembra? Característica primeiro, depois o negócio, a pessoa, o cachorro. Annoying dog. And an annoying dog, porque an annoying, toda palavra que começa com som de vogal, ela vai pedir o an antes. E quando é com som de consoante, a. Então aqui, ó, he's a high. High é som de consoante, não é a consoante. Você tem que prestar atenção no som. A high school teacher, an, seria um an, annoying dog. Very good. In math classes, desculpe, class, né? In math class, ou seja, na aula de matemática, de novo, ó, aula de matemática, math class. Freddie teaches, nós já vimos aqui, ele ensina algebra to his students. Então, para os alunos dele. Então, alunos dele, his students. Ok? Próximo. In PE class, ou seja, in physical education class, de novo, physical education class. Primeiro, a característica primeiro, depois a coisa. Freddie and his students, olha só, Freddie and his students. Então isso aqui é they, né? Porque o Freddie e his students é os estudantes dele, ou os alunos dele, play. Então se fosse só o Freddie, eu falaria Freddie plays, né? Tem que ter o S. Mas como é Freddie and his students, ou seja, they play, né? Porque só tem S no he, she, it. Different kinds of sports, ou seja, tipos diferentes de sports. Different kinds of sports. He likes working, ele gosta de trabalhar with high school students, but sometimes the job is tiring and he feels tired. Muito bem, então, ele gosta de trabalhar. Algumas pessoas podem falar, mas peraí, working não é trabalhando? Sim, mas este verbo aqui, você pode tanto utilizar ele com working ou com work. Da mesma forma, o verbo enjoy. So, se você falar que he enjoys, lembra o S, né? Porque he enjoys working. O enjoy só pode usar com o próximo verbo no ing. O like, você pode falar he likes to work ou he likes working. Mas por quê? Porque é assim em inglês. Então, você vai entender isso depois quando você aprender a falar. Mas você vai saber que toda vez que você falar he likes fazer alguma coisa, você pode dizer he likes walking in the park. Ele gosta de andar no parque. She likes walking in the park. I like dancing. I like hugging people. Eu gosto de abraçar pessoas, nada a ver, né? Meio estranho isso. Mas enfim, foi um exemplo que me veio na cabeça aqui agora. Meio bizarro, mas tudo bem. Então, he likes working with high school students.
Ele gosta de trabalhar com high school students, lembra? Primeiro a característica, depois os students, ó. Estudantes de high school é high school students. But sometimes the job is tiring. Então, às vezes, o trabalho é cansativo. Tiring é cansativo. And he feels tired. Ó, e ele se sente cansado. Então, olha, de novo, he feels, né? Porque é he, então he tem que ter o S. He feels. I feel, you feel tired, she feels tired, they feel tired. Ok? Então, tired é cansado. Não, outra pessoa. Patrick is a seafood restaurant owner. Então, olha só, seafood restaurant, de novo, restaurante de frutos do mar. Seafood. É bem óbvio isso, né? Food, comida, sea, mar, seafood. Legal, né? Não, tem uma palavra feia aí que as pessoas inventam fazer brincadeira com isso. Aí, Patrick is a seafood restaurant owner. Então, o que é um owner? Um owner é um dono de alguma coisa. Então, quando ele é dono de um carro, dono de um negócio, qualquer coisa, ele é owner, ok? Porque o verbo é own. Quando você own alguma coisa, é porque você é dono daquela, possui aquilo. E quando você é o owner, você é o dono. Então, Patrick is a seafood restaurant owner. Ele é um dono de restaurante de seafood. Frutos do mar, seafood. He has, de novo, ó, has, porque I have, you have, he has worked. A mesma frase que a gente viu lá em cima, ele tem trabalhado. There, né, there é lá, no restaurante. Porque aqui é here e there é lá. For 15 years, por 15 anos, 15 years. Aqui as pessoas têm que ter um cuidado na pronúncia, porque geralmente muita gente fala 50 years, né? E tem que, quando tem os dois E's aqui, 15, 13, tem que falar o in, porque senão você não tá falando o número certo. Então tem gente que fala 30 ou 30, não fala direito esse in aqui, tem que ter essa, esse estresse, né, que diz, colocar uma força no in. Então, 15 years, 15, tem que ter o in no final. The restaurant was his father's before. Então, o restaurante era do pai dele antes. His father's. Então, por que fathers aqui? Porque é assim, ó, father's restaurant. Só que ele ocultou a palavra restaurant para não repetir na frase. Então, was his father's. Era do seu pai. Do seu pai. Do é aqui em inglês, que nem a gente vê John's Bar, é o bar do John, né? Se eu quisesse dizer o carro do Paulo, Paulo's car. Então, aqui é his father's, before, antes. His father retired. Não confunda tired, que a gente falou lá, né, que era cansado, com retired, tá? Porque his father retired. Retire é se aposentar. Retired é se aposentou ou aposentado. Se você falar I am retired, você está falando que você é aposentado. Então, não confunda, porque você pode chegar para uma pessoa, a pessoa pergunta, e aí, o que você faz? Sei lá. Você pode dizer, eu tô cansado, I'm tired. Não, eu sou aposentado, I'm retired. Então, his father retired and gave the restaurant to Patrick. Então, olha só, o pai dele se aposentou and gave. O que é gave? Como eu falei lá, lembra? Aqui, ó, worked, que isso aqui é o verbo work, no passado, worked. Então, trabalhado, nesse caso, também é worked. Agora aqui, give, entregar, dar alguma coisa a alguém. No passado é gave. Ou seja, não tem uma regra para você saber o que é um verbo regular e irregular. E como é a regra. Qual é a palavra que eles transformam. Não, é aprendendo assim. Então, gave the restaurant to Patrick. Deu o restaurante para o Patrick. Se fosse ele dá o restaurante, é he gives. Eu dou o restaurante, I give the restaurant. Ele deu, he gave the restaurant. Certo? Então, vamos lá. He likes his job very much. Ele gosta do trabalho dele muito. He likes, lembra? His job very much. His restaurant sells many different kinds of seafood. Então,
o restaurante dele vende. Por que sells? Porque his restaurant é it, é uma coisa, né? Não uma pessoa. Então, he sells, his restaurant sells, it sells many different kinds of seafood. Então, muitos tipos diferentes de seafood. Agora ele fala que o que o restaurante, ó, it, que é o restaurante, sells, né? Sells, porque I sell, you sell, it sells. It sells fish, peixe, shrimp, camarão, bateu o branquinho aqui na cabeça, oyster, ostra, and other kinds of seafood. Então, ó, it sells fish, shrimp, oysters, and other kinds of seafood. E outros tipos de seafood. Shrimp, camarão. Legal, né? Você pode ser alérgico a shrimp. Você pode dizer, I am allergic to shrimp. I am allergic to shrimp. Ok? I'm allergic to shrimp. Legal, né? Patrick likes, de novo, to be, estar. Ele gosta de estar. He likes to be in the restaurant and serve fresh seafood. Fresh é fresco. Ou seafood, fresco. Ou seja, comida. Ele gosta de servir frutos do mar frescos. To his customers. Para os clientes dele. His customers. Customers. Very good. Então, Patrick likes to be in the restaurant and serve fresh seafood to his customers. Lembra disso aqui. Customers é clientes. Although, no entanto, sometimes the seafood is a little smelly. Smelly é fedorento. Então, por exemplo, smelly feet é pé fedorento. Pés fedorentos, né? Smelly feet. Então, sometimes the seafood is a little smelly. Ou seja, às vezes, os frutos do mar são, ou seafood in general aqui, né? A comida do mar é um pouco smelly, ou seja, fedorenta. E realmente é, porque eu já trabalhei num restaurante e fiz essa coisinha maravilhosa aqui e fede pra caramba. Alright. A última que a gente vai falar é de Marcia. Marcia is a sales representative. Então, a Márcia é uma representante de vendas, mas não é um representante... Bom, um representante também é um vendedor, né? Então, sales representative é um vendedor, representante de vendas. Mas as pessoas se referem muito nos Estados Unidos a sales rep. Eles têm muito esse negócio de falar as coisas tudo pela metade, né? Ou para diminuir, assim, a palavra. Então, sales rep é uma forma que você pode ouvir aí de uma pessoa que é um sales representative, alguém chama de sales rep. Então, Marcia is a sales representative. She works in an office. Ó, lembra, she works. Por que works? Porque é ela, né? He works, she works. I work in an office. You work in an office. She works in an office. Lembra aqui, ó, an office. Por quê? Porque som de vogal. An office, an office. Se fosse aqui, ela trabalha num carro, dentro de um carro, digamos, uma coisa absurda, mas enfim, ela trabalhasse dentro de um carro, seria she works in a car. Porque, ó, k, som de consoante, car, a car. Quando tem som de vogal, a palavra que vem depois é an office, an office. Isso é uma coisa até que meio que óbvia, se você pensar. Imagina como é que ficaria o som assim, ó. She works in a office. Sabe? Fica duas vogais juntas. A office. She works in a office. Fica seria uma coisa meio estranha. Então, por isso que é she works in an office, né? She has worked there. Essa é a mesma coisa. She has worked there. Quando você fala, essa palavra aqui no passado é worked. Mas se você for falar rápido, porque termina com T e a próxima já termina com T, ela conecta. Então fica, she has worked there for 7 years. She has worked there. She has worked there for 7 years. Então ela tem trabalhado lá por 7 anos. She sells watches. Ela vende. De novo, I sell, you sell, she sells. She sells watches to department stores and to boutiques. Então, olha só, ela vende relógios para
lojas de departamento, department store, department stores, and to boutiques, boutiques. Very good, boutiques, né? A gente fala boutique, mas eles falam boutiques, boutique ou boutiques. Aqui é mais de uma, né? Então, she talks on the telephone, ou phone, só também, não precisa falar telephone, pode ser falar, she talks on the phone and meets with her customers. Então, olha só, she talks, ela fala, I talk, you talk, she talks. Não é talks, nem talks, é talks, talks. O L sai fora na pronúncia, né? Então, she talks on the telephone and meets with her customers. Então, olha só. Talks, meets. O que é meets? Encontrar. Meet é encontrar e meets porque é she, né? She meets. Então, vamos lá. She talks on the telephone and meets with her customers. With, com, her customers, os clientes dela. Her customers. She likes her job very much. Essa é a frase que todo mundo fala. However, no entanto, aqui é aquela mesma palavra, poderia ser however or although, né? Although, que a gente viu antes ali do cara do seafood, aqui é however, no entanto. Sometimes her throat is sore. Então, duas coisas aqui. Essa palavra é however e não whatever, tá? Não pode confundir, porque whatever é qualquer coisa, ou quando alguém fala alguma coisa, eu vou fazer tal coisa, a pessoa responde, que seja. Então, whatever, faz então, whatever. Agora, however é no entanto. Her throat is sore. Então, a garganta dela, throat, sore é dolorida. Então, quando você está com dor de garganta, você tem um sore throat. Então, você pode dizer, I have a sore throat. I have a sore throat. I need medication or medicine. I have a sore throat. Então, sometimes her throat is sore. Às vezes, a garganta dela fica doída, né? Because ela tem to talk a lot. Porque ela tem que falar muito. Because she has to talk a lot. A lot é muito. Ou she has to talk very much. Mas, nesse caso, é a lot melhor. Very good. Vamos para a próxima. Então, olha só. Asking questions. Como é que você vai fazer uma conversa com uma pessoa e perguntar para ela? What's your job? What do you do? Qual é o seu trabalho? O que você faz? What's your job? What do you do? Então, aqui vocês vão repetir comigo depois de cada uma, tá? Então, olha só. Você chega para uma pessoa e fala, what's your job? Repeat. What's your job? What do you do? What do you do? O que você faz? 2. Where do you work? Onde você trabalha? Repeat. Where do you work? What do you do at your job? O que você faz no seu trabalho? What do you do at your job? Next. How long have you worked there? Por quanto tempo você tem trabalhado lá? How long have you worked there? Repeat. How long have you worked there? Next. Do you like your job? Você gosta do seu trabalho? Então, repeat. Do you like your job? Do you like your job? Next. What don't you like about your job? O que você não gosta sobre o seu trabalho? Don't you like? What don't you like about your job? Don't you. Você não vai falar o T na hora que estiver falando rápido. What don't you like about your job? What don't you like about your job? Very good. Agora, se você quer perguntar de outra pessoa, você vai falar, what is Freddy's job? Então, Freddy's job, digamos que o nome da pessoa é Paulo. Legal, né? Um nome bonito. Então, você pode falar o quê? What is Paulo's job? O que o Paulo faz, né? Qual é o trabalho do Paulo? What is Paulo's job? Ó, Paulo's job é trabalho do Paulo. Where does he work? Where does he work? Onde ele trabalha? Repeat.
Where does he work? Where does he work? Next. What does he do at his job? O que ele faz no trabalho dele? Olha a pronúncia disso aqui. What does he do at his job? Rápido. What does he do at his job? At his job. Porque eu não vou falar at his job, eu falo at his job. At his job. What does he do at his job? Very good. Next. How long has he worked there? Por quanto tempo ele tem trabalhado lá? Repeat. How long has he worked there? Então, has he worked there? Porque antes nós tínhamos have you worked there, porque tem você trabalhado lá, e has he worked there, tem ele trabalhado lá. Porque he has, né? Does he like his job? Ele gosta do trabalho dele? Repeat. Does he like his job? Does he like his job? Next. What doesn't he like about his job? O que ele não gosta sobre o trabalho dele, ou do trabalho dele, ou no trabalho dele? What doesn't he like about his job? Again, repeat. What doesn't he like about his job? Very good. Ok. Então, olha só. Como é que você pode... Isso aqui é um esqueminha para você responder essas perguntas. What is your job? I am a... Né? Você vai dizer o que você é. I am a teacher. I am an engineer. I am a lawyer. Eu sou um advogado. I am a business owner. Eu sou um dono de negócio. Where do you work? Onde você trabalha? Where do you work? I work at. Eu trabalho na e o nome da firma, da empresa. What do you do at your job? Então, o que você faz no seu trabalho? Aqui, essa parte aqui, how long, é da outra pergunta. Então, você pode falar, I sell shoes, por exemplo, and I buy shoes. Eu compro sapatos. Estou falando uma coisa bem simples, né? Ou, I sell shoes and prepare food. E preparo comida. Ou, and teach physical education, né? E ensino educação física, como o nosso amigo lá em cima fazia. E aqui a pergunta, how long have you worked there? Então, how long have you worked there? Por quanto tempo você tem trabalhado lá? I have worked there for... E aí o número de anos. I have worked there for 10 years. I have worked there for 2 years, 2 anos. Do you like your job? Você gosta do seu trabalho? Você pode falar, I like my job very much. What don't you like about your job? Aí você pode dizer, né, que o que você não gosta sobre o seu trabalho? I don't like when, eu não gosto quando, I have to, eu tenho que, e aí você pode dizer, fazer alguma coisa. I don't like when I have to write an email. Eu não gosto quando eu tenho que escrever um e-mail. Ou, digamos, você não gosta quando tem que mexer, fazer salada. I don't like when I have to make salads. Ou você não gosta quando tem que andar de táxi. I don't like when I have to take a cab, né? Pegar um táxi ou take a taxi. Muito bom. Agora, algumas coisas que você... Como você vai dizer, né, o que você é? Quando alguém perguntar, você vai dizer I work as a teacher ou I work as a doctor. Então, I work as seria mais ou menos eu trabalho como um professor ou eu trabalho como um médico. I work as an engineer, um engenheiro. I work as a lawyer, um advogado. I work as a sales person, né, um vendedor. Então, he works as, aqui nós estamos falando dele, né? He works, I work, he works as an electrician. Electrician é um eletricista. Ou he works as an accountant. Accountant é um contador. Outra coisa que você pode falar de como você faz as coisas. I do. Então, por exemplo, o que você faz? I do the housework. Eu faço o tipo limpeza,
os trabalhos de casa mesmo, as coisas que tem que fazer em casa, lavar, passar, enfim. I do the housework. I do the gardening, ou seja, eu faço a jardinagem. Lembra que isso aqui, gardening, jardinagem aqui, é de garden, nos Estados Unidos, é jardim de flores, né? Quando você fala, se você quer falar jardinagem em geral, cortar grama, fazer todas essas coisas, é I do landscaping. Landscaping. I do the admin, ou seja, admin é o administrative, mas eles diminuem, então fica admin, administrativo. Então, I do the admin, eu faço o administrativo. I do the paperwork, eu faço os papéis. Papéis seria contrato, paperwork, preencher papéis, essas coisas. Então, I do the paperwork. É uma forma de descrever o que você faz. E também make, né? Porque não é só do, tem coisas que é make. Então, por exemplo, olha só, secretária, I make appointments. Appointments é agendar compromissos, né? Appointments. Então, I make appointments. Quando você quer dizer em inglês que você tem um compromisso, você fala I have an appointment. I have an appointment. Muito bem. Make phone calls. Então, você pode dizer I make phone calls. Eu faço ligações. I make coffee. Algumas pessoas fazem café no trabalho. São responsáveis por fazer isso e outras fazem simplesmente porque são pessoas boas. Make decisions. Make decisions é tomar decisões, né? I make decisions.